Olá, bem-vindos a mais uma entrevista JETV, desta vez com a presença do professor Jaime Nogueira Pinto, que acaba de editar mais um livro, desta vez denominado Hegemonia, 7 duelos pelo poder global. Sr. Professor, são 2500 anos de guerras que pelo meio têm centenas de outros conflitos e que de algum modo marcam a história da humanidade. De que forma é que a violência, a guerra, se transformou, não diria numa necessidade, mas em algo de imperioso junto da própria humanidade? Vamos lá ver. Parte da própria condição humana, aliás, o livro procura exatamente, a partir de um clássico que é o Tucídides e de uma das primeiras histórias mais significativas das histórias de conflitos, que é a história da Guerra do Peloponeso, portanto no século V a.C. Ele, num dado momento, diz que as razões do conflito, as razões da guerra, são o medo, a honra, ou a glória, e a cobiça. Ou seja, o medo, portanto, é os homens e os povos receiam, têm medo e, portanto, antecipam-se no combate, têm medo de ser atacados, têm medo de ser dominados. Quanto à honra, quer dizer, ou glória, normalmente são os líderes que procuram exatamente, é o caso típico de Alexandre da Macedónia, é o caso de Napoleão, o caso de Hitler, quer dizer, são figuras que, digamos, a vitória na guerra é algo que para eles é fundamental, quer dizer, são os grandes chefes militares, ou acham que são. E terceiro é a cobiça no sentido, são os interesses materiais, quer dizer, os interesses materiais que levam a conflitos, podemos chamar-los talvez mais racionais. Mas, quer dizer, portanto, a ideia que eu tive, porque achei que era um tema interessante, era examinar exatamente 7 conflitos, 6 que já passaram e um que se está a desenhar, e que por enquanto é mais, digamos, uma competição em termos económicos, estratégicos, também já começa a ser com alguns ensaios de afirmação de força militar, entre os Estados Unidos e a República Popular da China. Quer dizer, portanto, foi, digamos, um fresco destes vários conflitos e ver em cada um deles onde é que estes fatores do Tucídides intervinham. De qualquer maneira, nestes 7 conflitos há sempre um fio condutor, creio que há vários fios condutores, digamos, e um deles tem a ver com o facto de as guerras, o cenário de guerra, serem sempre um cenário de conflito, evidentemente, mas também, digamos que um salto para a frente no futuro, já que mais não fosse, o salto tecnológico, não é? Todas as guerras têm um salto tecnológico, que é a tecnologia essa que depois é usada em tempo de paz, sim, não é? E, portanto, o conflito é realmente, parece que é, Sr. Professor, uma zona de crescimento da humanidade. O conflito se a gente aceitar que a guerra acaba por ser um fact of life, porque faz parte, não faz parte do conflito. Embora, claro que a guerra, e curiosamente, a partir sobretudo da Segunda Guerra Mundial e do aparecimento e sobretudo da divulgação das armas atómicas, que hoje, enfim, já haverá uns 9 ou 10 estados que as têm, tornaram exatamente como a ideia de risco absoluto, não é? Portanto, do próprio vencedor acabar também vencido. Portanto, o facto dessa destruição assegurada, não é? Exatamente. Essa ideia do MAD, Mutual Assured Destruction, de certo modo põe limites hoje, sobretudo entre as grandes potências, e nós vimos já uma guerra, que eu também historio aí, que é a Guerra Fria, enfim, que terminou com a vitória de um dos contendores, mas nunca os 2 contendores principais, ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética, se enfrentaram diretamente.
portanto, enfrentaram-se por terceiros estados, por formas indiretas. Agora, voltando a essa questão do avanço tecnológico, é curioso, porque as guerras normalmente demonstram, enfim, até porque, como digamos, é uma atividade onde, se as coisas correrem mal, se morre. Exato. Morrem as pessoas e os Estados ficam submetidos e enfim, historicamente os povos eram reduzidos à escravatura, as mulheres eram violadas, antigamente, não é tão antigamente como isso, por exemplo, quando os soviéticos entraram em Berlim, praticamente não deve ter ficado uma mulher de 7 aos 70 anos que não fosse violada, portanto, não é assim tão antigo como isso. Mas, perante isso, é evidente que há se aperfeiçoam, se os homens e os técnicos, os recursos, são usados com uma intensidade que não seriam em tempo de paz. E nós vemos também nesses conflitos que há uma superioridade, por vezes é tecnológica, claro, como foram, por exemplo, é evidente que o domínio pelos europeus do resto do mundo teve a ver com a sua superioridade tecnológica e industrial, sobretudo com velas e canhões, não é? Exatamente. A força dos portugueses, por exemplo, no controle do Índico, é de facto o bom manejo da artilharia naval. Não era que os outros não tivessem artilharia, mas a arte da artilharia naval foi uma coisa que nós aperfeiçoamos muito. É evidente que o domínio, por exemplo, pelos europeus de grande parte da África subsaariana também se deu à metralhadora, quer dizer, e não só a superioridade muitas vezes, digamos, tecnológica nos armamentos, mas também muitas vezes uma maior capacidade de comando e controle, que é, por exemplo, o que a gente vê nas grandes guerras da antiguidade, onde as armas eram mais ou menos iguais, quer dizer, eram armas de ferro, não é? Não eram armas de fogo, eram lanças, eram espadas, eram flechas, mas lá está, por exemplo, os romanos conseguiram em Zama bater os elefantes do Aníbal, que tinham ordem unida, e quando os elefantes carregaram, eles afastaram-se. O Alexandre da Macedónia fez o mesmo com os carros de guerra dos persas. Ou seja, e esses fatores também contam. É evidente, por exemplo, a aviação, a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra, foi um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento da aviação. No início da Grande Guerra havia pouquíssimos, os próprios Estados tinham poucos aviões, tinham umas dezenas, umas centenas no máximo, no final tinham milhares. Quer dizer, a França, os Estados Unidos, a Alemanha, a Grã-Bretanha tinham milhares e tinham-se aperfeiçoados. Aliás, logo a seguir à guerra vemos exatamente esse surto de grandes viagens aéreas, ainda normalmente por um piloto ou dois, portanto eram uma espécie de aventureiros, mas não há dúvida que a guerra acelerou o interesse, como a Segunda Guerra levou ao desenvolvimento dos motores a jato, inicialmente pela aviação alemã. Portanto, há de facto também esse lado. Há uns efeitos que não são os efeitos perversos, são o contrário, podem ser os efeitos positivos. Que são normalmente, de facto, no desenvolvimento das tecnologias, não é? De comunicações, de tudo isso, não é? Sr. Professor, permita-me que lhe faça esta pergunta, que é a seguinte: este tipo de livros, como este que o professor acaba de editar, têm também um outro lado fundamental, que é acabar com aquilo que alguns chamam a visão hollywoodesca da história, nomeadamente no que tem a ver, estou-me a lembrar, por exemplo, de Napoleão. Aquilo que os europeus conhecem de Napoleão é muito mais aquilo que Hollywood faz nos seus filmes do que propriamente a realidade histórica da coisa. É importante este tipo de obras como esta sua para desmistificar? Isso é um ponto interessante. Bom, o grande filme, há vários filmes sobre Napoleão, da figura de Napoleão. Há um francês, o Abel Gance, fez um Napoleão assim clássico e foi sempre uma figura, vamos ver, Napoleão é uma figura de facto que acaba por ter um culto espantoso na Europa já do século XIX, porque por um aspecto que eu acho que nem é tanto o aspecto, não é só o aspecto da guerra, é um aspecto também romântico, porque Napoleão, que nasceu, digamos, numa família de pequeníssima, modestíssima nobreza corsa, tornou-se, quer dizer, ele
Napoleão morreu muito novo, ele nasceu em 1769, morreu em 1820 ou 21, portanto, morreu com 50 anos, 51 anos, ou seja, mesmo para a época, não foi novo, para o que ele fez, não foi novo. E quer dizer, esse homem chegou ao topo dos topos da sociedade, do mundo, etc. E o Napoleão, que tinha muito a noção das coisas e fez uma coisa que muita gente não faz, que foi, aproveitou aquele exílio forçado de Santa Helena para preparar a imagem dele, não é? Que foi o memorial do Lacaze. E ele tem este desabafo, que é o roman ma vie, quer dizer, e é muito curioso que isso, também o Napoleão, de certo modo, é o pai, aí aparece um bocadinho quase como um pai do romantismo, porque o romantismo começa exatamente no século, essencialmente no século XIX, é lá já, claro que já no século XVIII inglês, e até mesmo antes, já, digamos, uns precursores. Mas a grande força do romantismo de facto, é com os Balzac, é com o Dickens, portanto, e a ideia que aparece sempre é muito a ideia do mudar de vida, que era uma ideia que no Ancien Regime, antes da Revolução, não havia mudança de vida, quer dizer, as pessoas nasciam onde nasciam, quer no lugar, quer na classe social, e em princípio não saíam dali, podiam excepcionalissimamente, normalmente talvez através da igreja, havia uns, enfim, havia umas pessoas do clero que conseguiam, havia uns casos, mas eram muito raros, de uma maneira geral, as pessoas. Ora bem, essa ideia do mudar de vida, que é uma ideia que nós temos depois, ainda temos hoje, quer dizer, no fundo, a maior parte dos scripts, das histórias, muitas vezes até do próprio cinema, é exatamente hollywoodesco, é esse mudar de vida, quer dizer, no fundo é a história de lá está, dos romances do século XIX, do Dickens, do David Copperfield, etc. Portanto, é sempre aquela ideia. Ora bem, curiosamente, houve um grande realizador de Hollywood, o Kubrick. O Kubrick quis fazer um Napoleão, mas nunca teve, infelizmente, não conseguiu que a MGM lhe desse. O Napoleão era um filme muito caro, porque lá está, para as batalhas precisava de uns milhares largos de figurantes. Por exemplo, os russos fizeram com o Guerra e Paz, se não estou em erro, o Bondarchuk fez um Guerra e Paz fantástico, mas ainda era no tempo da União Soviética, e portanto os soldados eram os soldados do exército soviético, né? e os fardamentos e tudo isso, portanto não custava dinheiro, não é? E portanto ele conseguiu fazer de facto as batalhas das batalhas do Guerra e Paz fantásticas. Agora, o Kubrick quis fazer, mas eu não sei se o cinema até é tão traiçoeiro. O que faz é um empolgar das coisas, quer dizer, a história, vamos lá ver, a história de certo modo eu não direi que desdramatiza, mas a história procura de certo modo racionalizar mais, não é? E, sobretudo se é crítica, procura racionalizar mais, até porque põe em linha estas coisas todas, não é? A gente, por exemplo, destes fatores que falamos, do medo, da honra e da cobiça, o medo e a honra são mais cinéfilos, não cinematográficos, que os interesses. Os interesses é uma que também aparecem, mas os interesses é uma coisa que tem menos graça, tem menos charme, não é? Menos sexy para se mostrar enfim, no grande no ecrã, cinema, não é? O cinema também procura um certo épico, ou procurava, pelo menos. Exato. Falemos agora um pouco mais particularmente, se não vir inconveniente, da última parte do seu livro, o último dos 7 duelos, exatamente aquele que, como dizia, ainda está no ativo. Está a começar. Está a começar, exatamente. Está a começar. Creio que quando o Sr. Professor tiver que for confrontado com a segunda edição deste seu livro, terá que abrir um novo capítulo para aquilo a que se chama o AUKUS, isto é a resposta, digamos, do Ocidente às últimas manobras, vamos dizer assim, do presidente Xi Jinping. Como é que vê esta questão do AUKUS exatamente que irá ligar o fim do seu livro no que tem a ver com os Estados Unidos e a China? Vamos ver muitas coisas deste tipo. Isso já estava a desenhar-se, aliás, não é? Já estava a desenhar. Claro. Vamos ver. Aí, nesta questão, é evidente. Eu, por acaso, quando estava a pensar neste livro, até uma das coisas que li primeiro foi um livro que é, se não estou em erro, 2015 ou 2016,
um livro de um professor americano, Graham Allison, que é The Thucydides Trap, ou seja, a armadilha de Tucídides, onde ele, de certo modo, pegava nesta questão da China e dos Estados Unidos, e ele também, voltando a Tucídides, dizia que, como Esparta, de certo modo, tinha ido para a guerra por causa do medo que tinha à ascensão de Atenas, que também era fatal, e ele estava vários conflitos previamente, e depois, mas que ele achava que isso acabaria por ser fatal também os Estados Unidos e a China confrontar-se. Bom, eu achei que isso já estava tratado pelo Ellison, portanto foi por isso que fizeste a deriva também a partir do Tucídides, digamos, dos motores que levam à guerra, não é? Que levam à ação, são os motores da ação humana, mas, portanto, às vezes levam à guerra. Onde é que, vamos lá ver, a China, de facto, foi, digamos, no tempo do maoísmo, era uma espécie de campo de concentração gigantesco, uma população miserável, com aquelas loucuras todas da Revolução Cultural, com as liquidações permanentes de pessoas, de dirigentes, aliás, curiosamente, a própria família, o próprio pai do presidente Xi Jinping, e ele que era muito, foram vítimas disso, o próprio Xi Jinping, que digamos, como na altura filho da nomenclatura, estava num bom colégio e nessas coisas todas, foi também mandado lá para uma daquelas aldeias onde o Judas perdeu as botas e ficou lá uns anos a trabalhar, não é? Ora bem, mas de toda essa loucura, quando Mao morreu, curiosamente com toda essa loucura teve imensos seguidores aqui no Ocidente e até aqui no nosso país. É verdade, é verdade. É verdade, era assim, tinha uma... Maio de 68 terá sido o que mais explanou essa influência. Sim, sim, e curiosamente Portugal foi dos países onde percentualmente houve de facto uma certa importância do maoísmo, não é? Sim, em termos eleitorais, claro. É curioso, mas Deng Xiaoping, não é? Que sobreviveu à Revolução Cultural, também graças a alguma proteção de Zhou Enlai, graças a alguma proteção do exército, mas que foi perseguidíssimo e teve um filho quase morto e não sei o quê. Deng Xiaoping percebeu que a única maneira daquilo funcionar era pôr umas áreas de capitalismo e começou a criar, de facto, aquelas áreas de capitalismo com as zonas económicas especiais e com as zonas económicas especiais portanto, e criando incentivos também à própria economia. Eu lembro-me, eu falo aliás disso, lembro que uma das primeiras coisas que ele fez, muito interessante, foi na agricultura, que a agricultura estava toda coletivizada e havia aquelas cooperativas agrícolas. E nas cooperativas agrícolas, as cooperativas que produziam mais tinham uns prémios. Os prémios eram umas bandeiras vermelhas. Exato. É uma coisa muito estimulante, não é? Portanto, ele acabou com as bandeiras vermelhas e passou a fazer o seguinte: as cooperativas, pronto, pagavam um X ao Estado, que tinham que entregar, e depois o resto era para as pessoas das cooperativas, era para as famílias, e com isso aumentou extraordinariamente a produção e o bem-estar daquelas pessoas. E depois fizeram as zonas económicas, e de facto a economia chinesa foi uma coisa extraordinária no seu crescimento, até porque, claro, sobretudo a partir do fim da Guerra Fria e com o entusiasmo globalista, o mundo tornou-se uma espécie de grande mercado livre, e portanto nós ocidentais, as nossas classes trabalhadoras, e agora já começam a ser as classes médias, pagamos esses preços da deslocalização e da desindustrialização, mas foram esses países, a China, os Vietnãs, etc., que receberam toda essa, digamos, todo esse input, quer de capitais, quer de tecnologia, quer de tudo isso. Isso também explica, aliás, mas explica grande parte das reações chamadas populistas que aparecem na Europa e nos Estados Unidos. Bom, mas agora não é o que está aqui em causa. O que é que se passou? Sabe, esse grande crescimento económico da China manteve-se através de, enfim, primeiro de um poder que nunca foi exercido diretamente, porque Deng Xiaoping nunca foi nem presidente, nem sequer secretário-geral do partido, foi presidente, se não estou em erro, da Comissão Militar, e estava no Standing Committee do partido, mas nos seus sucessores
mantiveram uma regra de jogo que era uma espécie de oligarquia dominante, governante, que eram 7, 8 ou 9 pessoas, os tais membros do Comitê Permanente do Bureau Político, com equilíbrio entre eles. O líder era uma espécie de primus inter pares, 2 mandatos absolutamente respeitados pelos dois, ou pelos sucessores de Deng Xiaoping. O presidente Xi, que chega ao poder em 2012, muda essas regras. Quer dizer, primeiro, já acabou a tal regra dos 2 mandatos, e depois ele tem hoje uma proeminência absoluta dentro do partido, que é o que interessa, dentro do partido, e é presidente, é secretário-geral do partido, e tem os cargos, praticamente todos os cargos da Comissão Militar, etc. Portanto, e para além disso, e aí é que estamos a entrar já no ponto importante, para além disso, parece que a China não estará apenas satisfeita em ser um grande poder económico, mas quer também voltar, e aliás percebe-se historicamente, quer voltar, enfim, ter um lugar cimeiro no mundo, que tinha, aliás, exatamente antes do tal século XIX, em que os demónios brancos, da humilhação, não é? Os demónios brancos americanos, ingleses, chegaram com as suas máquinas, com os seus navios de guerra, fizeram as guerras do ópio, fizeram todas essas coisas, e portanto agora a China está de certo modo a querer, não lhe chamarei uma revanche, mas quer, e portanto há uma mecânica muito poderosa. E onde é que vemos aqui um grande risco? Os Estados Unidos estão, sem dúvida, neste momento, profundamente divididos. Talvez nunca tenham estado tão divididos. Eu acho que nem na época do Watergate estiveram tão divididos. Sim, claro. Os Estados Unidos estão profundamente divididos. Além disso, tem um presidente que, enfim, não podemos dizer que esteja na posse de todas as suas faculdades. Portanto, já tivemos agora esta saída do Afeganistão, que foi de facto uma coisa muito mal atamancada, e portanto o senhor lá, seja por que seja, é um momento, enfim, débil da administração americana, não é? Tanto interna como externamente, não é? Exatamente. Até que ponto? Pois, com conflitos grandes com os aliados, com um certo medo, até porque, mais uma vez, se viu aquela velha história que dizia o professor Borges Macedo, os cemitérios estão cheios de amigos dos americanos, não é? Exato. É uma coisa que ele me dizia uma vez numa entrevista. Depois respondi-lhe, também estão cheios, têm bastantes inimigos, não é? Também há lá bastantes inimigos dos americanos. Não é só, quer dizer, portanto, não é assim também tão inocente. Agora, não há dúvida que a China pode ter aquela leitura, um bocado, enfim, temerária, mas dizer isto é talvez um bom momento para resolvermos o problema de Taiwan, por exemplo. Claro. O problema de Taiwan, que é um problema, que é uma questão que eu acho que Xi Jinping leva muito a peito, ele quer, de facto, ele já insistiu várias vezes nisso, e pode haver um risco aí, não sei, pode haver um risco, não estamos a dizer que vai acontecer amanhã, mas pode haver um risco. Claro. Até porque também há um fator muito importante na América, a América também é muito rápida a regenerar-se, digamos assim, porque a América apanhou com o Watergate nos meados dos anos 70, depois teve uma presidência bastante débil de Jimmy Carter, passados poucos anos tinha eleito o Reagan e ganhou a Guerra Fria. Sim, exatamente. A gente muitas vezes não pensa, mas entre aquele ponto máximo da humilhação americana, que é a saída de Saigão com os helicópteros no topo da embaixada em abril de 75 e a queda da União Soviética, são 14 anos. São 14 anos, exatamente. Ou seja, a América tem uma grande... Como a América, já mostrou isso, por exemplo, a América no final dos anos 30 estava super dividida também, não é? Com a depressão, com a crise, lutas de classes tremendas, Partido Comunista poderoso, partidos radicais na direita também poderosíssimos. Terrorismo. A Alemanha nessa época estava unidíssima, fortíssima, etc. Passados uns anos é a América que ganha e a Alemanha que perde. Portanto, claro. Isto são tudo dados
temos que pensar quando pensamos nestes problemas. Não é? Claro, mas como é que explica, Sr. Professor, que no Ocidente, exatamente, e em relação principalmente à China, principalmente depois da morte de Mao Tse-tung, a observação do Ocidente tenha sido tão errática e tão errada também? Há uma série de alturas em que, não de é facto, assim isso... tanto, porque o que os ocidentais, vamos lá ver, nós, quando a gente fala em Ocidente, fala, exatamente, isso é uma das vantagens do Ocidente, num certo pluralismo, não é, Sim, de sim, claro, interpretações. claro, claro. A interpretação que dominou muito, sobretudo depois do fim da Guerra Fria, foi uma interpretação que eu chamaria de um conservador, de um liberalismo hiperconfiante e otimista, que achou exatamente, por exemplo, que a guerra tinha acabado, aquela famosa profecia do Fukuyama, não é? Exato. Do fim da história, as guerras tinham acabado, o modelo ocidental da democracia de mercado e capitalista ia estender-se ao resto do mundo. E, portanto, fizeram uma leitura errada E apressada. e quase estúpida de Exato, que na China, atrás digamos, do capitalismo, viria a democracia. exatamente. Talvez tenha Porque, sido por isso que tanta gente insistiu que a China entrasse na OMC, e essas coisas não é? todas, portanto, o que é não perceber que se pode perfeitamente, os Estados, quer dizer, nós tivemos aqui um Estado que não era propriamente um Estado totalitário, mas também não era um Estado democrático, no qual havia capitalismo, um Estado novo, o capitalismo, e a economia cresceu extraordinariamente, uma economia de mercado. Agora, Sim, não sim. havia democracia. A Alemanha Nacional Socialista manteve o seu regime, que os grandes capitalistas continuaram todos lá. A única coisa que o Hitler fez foi, vocês agora também, nas vossas decisões, levam em conta os interesses do partido e do país. Sim, sim, Pronto. sim. E não nacionalizou nada. Portanto, essa, a cegueira perante a história, eu acho que para isso é que, enfim, às vezes gosto de escrever alguns livros, esta cegueira perante a história é que é porque as pessoas vivem hoje, há uma moda, há um pensamento, de certo modo, não direi que único, mas dominante, e toda a gente tem um bocado de medo de sair dele, Sim, não é? sim, claro, claro, claro. E eu acho que isso leva-nos, limita-nos extraordinariamente a nossa liberdade de pensar e, portanto, de perceber o mundo. Uhum. O Ocidente, vou voltar a esta generalização que, como o professor diz, é um pouco disparatada. O Ocidente Não já é, mas é cómoda. é cómodo, sim, de facto é cómodo. Já percebeu que, de facto, democracia não vem atrás de crescimento económico. Eu seria inclusivamente levado a achar que eh, é praticamente impossível gerir 1.400 milhões de Sim. almas de forma em regime democrático, diria eu. Portanto, é bom, pergunto-lhe a sua opinião, professor, é bom que o Ocidente se habitue a que a China vai ser sempre, deste ponto de vista, vai ser sempre a China. Para lhe perguntar quem é que acha, se é que a pergunta faz sentido, se calhar não, quem é que vai ganhar este sétimo duelo global? Bom, é muito difícil, eu acho, esperamos todos, até pelo os poderes que estão em jogo, que este duelo seja essencialmente uma tomada de posições, enfim, económicas, diplomáticas, de influência, quer dizer, aqui vamos ver, aqui uma das coisas que está muito em jogo, e os europeus quiseram aí, porque os europeus também não têm, quer dizer, lá está, os europeus é como dizer o Ocidente, porque a Europa também hoje tem clivagens profundíssimas, desde logo tem uma clivagem enorme entre a chamada Europa Ocidental e a chamada Mitteleuropa, ou todos aqueles países que estiveram sob domínio comunista e Sim, que sim, têm, sim. curiosamente e nem, não tanto, e que têm por isso talvez posições muito mais conservadoras numa série de Claro, matérias, não é? Portanto, a claro. Europa também está dividida nisso, para além de estar Já para não dividida, falar dos Balcãs. exatamente, e para além de uma divisão que teve sempre, que é também uma certa divisão norte-sul, digamos, também, isso também conta e conta. Sim, sim. Agora, os europeus quiseram, como sempre, fazer-se espertos e ter o melhor dos dois mundos, que era os negócios com a China e a proteção militar americana. E Claro, claro, conseguiram, claro. e conseguiram viver assim durante muitos anos, não é? Até que Trump, e já antes alguém lhes tinha dito, mas até que Trump lhes disse, "Pá, têm que gastar pelo menos
E eles estavam muito contentes, esperando que agora com Biden mudasse. Não mudou, pá, porque isso, no fundo, também, apesar de tudo, a América tem. Aliás, a atitude que Trump teve em relação aos europeus é uma atitude que os americanos, desde que acabou a Guerra Fria, têm muito. Além disso, as pessoas aqui esquecem-se de uma coisa: a América, que era muito ligada à Europa, era a América da Eastern Coast, não é? Portanto, era a América ali de toda a zona de Nova York, toda essa zona, que era uma classe dirigente, era uma classe dirigente muito europeia, muito ligada à Europa, etc. Hoje, o poder na América, as pessoas esquecem-se que democracia é demografia. As grandes massas populacionais estão no sul, estão no Midwest, estão na Califórnia. Portanto, essas pessoas já estão muito longe da Europa, já Claro. passaram muitas gerações Sim, sobre sim. a chegada dos antepassados deles, europeus, à América. Portanto, a América também já não está com essas ligações tão fortes. De facto, hoje, o Pacífico, aliás, já foi com o Obama, o sinal da mudança para o Pacífico. E pronto, e este tratado que há pouco me falava do AUKUS também, aliás, pondo de parte, marginalizando ostensivamente a França, marca França e a União Europeia, não é? esse novo rumo. Sim, a União Europeia também tomou os dores da França, os ingleses já estão fora, portanto, no fundo também foi também um bocadinho outra família importante que é anglo-saxónica, não é? Mas de alguma forma, voltando de facto à questão do AUKUS, de alguma forma percebe-se que os Estados Unidos também já perceberam que têm pouco a ganhar com a Aliança Atlântica, exatamente que está a ser depreciada, não é? Até porque suponho que os norte-americanos não estarão a ver que a União Europeia se atravesse, digamos, numa guerra por causa de Taiwan. Não. Aliás, vamos ver aqui agora um bocado, no caso da Europa, também no caso da Europa, por exemplo, em relação à China, também há divisões interessantes e importantes. Claro. Os alemães, por exemplo, têm de facto um grande mercado sobretudo para os automóveis, não é? Na China, e têm grandes vantagens nos negócios com a China, portanto, como têm vantagens nos negócios com a Rússia e com os pipelines com a Rússia, portanto, tudo isso. Quer dizer, os 27 nisso têm uma retórica de unidade e de vez em quando também se unem numas coisas politicamente corretas, mas de resto, no que é importante, estão desunidos. Até que ponto é que lhe parece que esta divisão entre a China e os Estados Unidos vai permitir uma aliança, que é uma aliança extravagante, digamos, entre a Rússia e a China, exatamente como se a Rússia se pudesse vingar de os Estados Unidos terem usado a China para acabarem com a União Soviética. Usaram bem. Bom, mas isso lá está, isso é mais um dos erros do presidente americano, que de facto parece querer atirar a Rússia para os braços da China. Exatamente. Acho que os russos são capazes de resistir a isso, apesar de tudo, embora se divirtam. Aliás, é curioso, porque o presidente Putin é de facto um caso com relativamente poucos recursos, porque a Rússia hoje, o que é que a Rússia é? A Rússia também tem uma extensão gigantesca, tem 15 milhões de quilómetros quadrados, mas tem uma população muito pequena, de 150 milhões de pessoas. Tem uma economia que é uma economia, a 17ª ou 18ª do mundo em valor, não é? Uma economia que está ao nível da italiana, não estará muito mais. Agora, o que é que a Rússia tem? Tem de trunfos. Tem oil and gas, não é? Tem grandes recursos energéticos e tem depois umas forças armadas ainda muito significativas, quer no ponto de vista internacional, quer... Ora bem, ele tem usado isso com uma precisão que conseguiu restabelecer um estatuto de potência na Eurásia, o que faria dele normalmente muito mais um rival da China do que um aliado. Exatamente. Mas esta obsessão da retórica da União Europeia, agora também de Biden, mas eu creio que apesar de tudo o Putin é bastante realista para se deixar empurrar para isso. Embora claro, quer ele, quer Xi Jinping fazem um bocadinho, divertem-se um bocado com
com estes jogos retóricos da União Europeia e dos americanos. Exatamente. Muito bem, Sr. Professor, agradeço-lhe muito Eu é que aquilo que... agradeço. Muito obrigado. Ora, essa, ficamos à espera da tal segunda edição, já com o Alcos como último capítulo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a nós. E voltaremos a mais JE entrevistas. Até breve e até à próxima oportunidade. Obrigado.